Ao longo da nossa lecionação, ao longo deste semestre, em que vamos aprofundar temas relacionados com a evangelização, aqui no curso de Lógica Pastoral, nós vamos utilizar sempre o mesmo caminho, o mesmo método. Num primeiro momento, eu explico a parte correspondente ao tema que estamos a estudar. Tudo aquilo que eu explico está nos apontamentos que eu preparei para vocês poderem estudar demoradamente. Por isso, eu faço uma primeira introdução. A esta primeira introdução segue-se a vossa leitura atenta, a vossa leitura compreensiva. Durante a leitura, as dúvidas que surgirem podem e devem ser colocadas no fórum da disciplina e os colegas e eu próprio iremos responder. Passada esta fase de compreensão ou de esforço pela compreensão, é proposta uma atividade na qual cada um de nós vai aprofundar a compreensão que tem sobre a matéria. Então nada melhor do que começar exatamente pela introdução. A introdução diz-nos que a Igreja entende-se como continuadora no mundo da ação de Jesus Cristo, bom pastor. Ou seja, a ação da Igreja existe na continuidade daquilo que foi a ação de Jesus Cristo. Se a missão de Jesus Cristo foi realizar a salvação da humanidade anunciando o reino de Deus, a Igreja, como sacramento de Cristo, como sinal de Cristo, continua no mundo a anunciar os valores do reino e a salvação oferecida por Jesus Cristo. Por isso, a Igreja é missionária, não por uma estratégia de marketing, não por outro motivo que não seja ser fiel à missão que Jesus Cristo lhe confiou. Para a Igreja realizar a sua missão, ela coloca-se diante de 3 desafios que importa dar resposta. Primeiro, ser capaz de se inculturar. Segundo, responder à busca de sentido espiritual e religioso do mundo contemporâneo. Terceiro, seja capaz de gerar pertença, identidade eclesial, ou seja, criar vínculos saudáveis entre os membros das diversas comunidades cristãs. Claro está que no tempo em que estamos a viver, estamos muito influenciados pelo Papa Francisco. E ele, em 2017, publicou uma Constituição Apostólica, a Veritatis Gaudium, que fala sobre o ensino da teologia em geral. Não queria gastar muito tempo com isso, vou apenas sublinhar algo que ele diz nessa Constituição Apostólica. Diz ele que não faz sentido gerar-se uma oposição entre os pastoralistas e os academistas, os que estão da parte do povo e os que estão da parte da doutrina. Não. Há uma falsa oposição entre teologia e pastoral. Toda a oposição, todo o contraponto entre teologia e pastoral é falso. Porque a teologia procura compreender e, digamos assim, dizer a verdade de Deus, e a pastoral procura ajudar a viver e a converter essa verdade de Deus. Por isso, uma e outra são como que 2 faces da mesma moeda. Se a teologia é a reflexão mais abstrata, mais académica, a pastoral é a vivência. Mas uma e outra não existem separadas. Por isso, o Papa diz mais adiante, as perguntas do povo, que são intuídas através da pastoral, são a base da reflexão teológica que nos dá origem à reflexão pastoral. Só que neste diálogo, neste comunicar a beleza da fé, e a partir de um autor americano, David Tracy, eu acho que nós temos que mostrar a verdade da fé a um público, digamos assim, plural. Por isso, qualquer discurso que se faça tem que ser compreendido por 3 públicos: a sociedade, a academia e a Igreja. Dito de outra forma, aquilo que nós falamos sobre Deus pode ser um discurso muito entendido dentro da comunidade eclesial, mas que o ambiente no qual vivemos, a sociedade da qual fazemos parte, não o entende. Ou então
pode ser um discurso que não é razoável, que não é pensado de forma coerente. Por isso, tudo aquilo que nós dizemos sobre Deus tem que ser entendido em simultâneo no ambiente em que nós vivemos, por aqueles que pensam e de alguma forma refletem a cultura e também a Igreja. O desafio está, e este é o desafio que eu gostava de vos fazer, que nós sejamos capazes de produzir conteúdos, produzir textos, produzir discursos que sejam entendíveis e apetecíveis nestes três âmbitos. Gostava de vos propor a leitura de um excerto de uma passagem, de um parágrafo, de uma obra do professor Gabino, que ele publicou ano passado e que se chama Teologia de Olhos Abertos, onde ele, a partir da reflexão do Papa Francisco, teoriza alguns princípios, no caso concreto, 9 princípios, que ajudarão a acolher os desafios da exortação apostólica Evangelii Gaudium, que é a forma latina de dizer a alegria de evangelizar. Diz então o professor Gabino que entende teologia de olhos abertos como aquela que combina de modo articulado, como momentos inerentes ao seu labor, o seguinte: o estudo da doutrina, dos seus fundamentos, das suas raízes na escritura, na tradição e no magistério, da sua lógica e suas consequências, e a propõe a partir do diálogo crítico com a situação cultural do âmbito em que se mova, com uma marca clara de missionária e uma intenção pastoral, para ajudar os cristãos a crescer na vida doutrinal, na vida e doutrina cristã, numa situação histórica, na sua situação histórica, social e cultural determinante. Por isso, o estudo da teologia tem que articular o conhecimento da doutrina, o conhecimento do ambiente cultural e ter uma atitude proativa, missionária e pastoral que ajude os cristãos a quem nos dirigimos a crescer na sua vida e doutrina cristãs, numa situação histórica muito concreta, que é a história concreta que nos toca viver. Para isso, o professor Gabino apresenta 9 princípios. O primeiro, a teologia faz-se a partir do povo. O primeiro dado a ter em conta é o sentido da fé. Um sentido sobrenatural da fé que está presente na totalidade do povo de Deus. É interessante reparar que o lugar onde nós podemos encontrar a totalidade da fé não é num livro, não é numa biblioteca, não é noutro sítio que não seja numa comunidade cristã. E na comunidade cristã é que nós podemos auscultar o sentido da fé e, a partir daí, produzir a nossa reflexão teológica. Valeria a pena ler a Lumen Gentium 13, que é a Constituição Dogmática do Concílio Ecuménico Vaticano II sobre a Igreja, para nos dizer, para vermos o quanto o povo de Deus participa da função profética de Cristo. O segundo desafio é tomar consciência de que o Evangelho existe em dinâmica de encarnação, fecundando as culturas. O que é que quero com isto dizer? Não existe o Evangelho, não existe a fé de um modo quimicamente puro. E estou a citar o cardeal Josef Ratzinger numa conferência que ele fez aos bispos da Ásia, no final dos anos 80. A fé existe sempre encarnada, numa determinada cultura. Mas, quando a fé se exerce, se vive numa cultura, essa cultura é planificada, é retificada, é levada à sua plenitude. Por isso, não se pode dizer em bom rigor que exista uma cultura cristã, como por oposição às outras culturas. Cada cultura ganha o adjetivo de cristã na medida em que se deixa transformar e planificar pelo Evangelho. Por isso, não se pode falar, a meu ver, em cultura cristã, mas cultura juvenil cristã, cultura portuguesa cristã, porque a cultura não deixa de ser uma cultura juvenil, não deixa de ser uma cultura portuguesa ou aquele outro âmbito cultural que queiramos falar. O acrescentarmos cristã faz com que a cultura mantenha a sua identidade própria, mas seja planificada. Por isso, a teologia é um serviço ao povo,
procurando a encarnação sempre do Evangelho. O lugar do trabalho teológico parte do aqui e agora, das questões do povo. Não é um trabalho abstrato realizado nas nuvens, é antes um trabalho que toma em mãos aquelas que são as questões contemporâneas do povo de Deus. E o pior que poderia acontecer a um teólogo seria encerrar-se na sua secretária, separado da vida e do mundo. Uma teologia de secretária é uma teologia estéril. O quarto desafio, ou o quarto princípio, é o facto de o Concílio Ecuménico Vaticano II defender uma revolução no método, no modo de fazer teologia, superando o divórcio entre teologia e pastoral. Diz então o Papa Francisco na Veritatis Gaudium, número 2, uma das principais contribuições do Concílio Vaticano II foi precisamente de procurar superar o divórcio entre teologia e pastoral, entre fé e vida. Ouso dizer que revolucionou, em certa medida, o estatuto da teologia, o modo de agir e de pensar crente. Porquê? Porque a vida concreta, a carne do povo de Deus, passou a ser o lugar onde se compreende Deus e onde Deus questiona a Igreja. O quinto princípio é aquele que obriga a teologia a situar-se numa atitude de discernimento. Aliás, seria muito interessante lermos a Gaudium et Spes, portanto, a Constituição Pastoral do Concílio Ecuménico Vaticano II, nos números 4 e número 11, onde ele diz que a palavra de Deus, a verdade salvífica de Jesus Cristo, foi dita de uma vez para sempre. E a revelação terminou com o último apóstolo. Contudo, a compreensão e as implicações dessa mesma revelação continuam a ser aprofundadas até aos dias de hoje. Por isso, só quando se procura discernir os sinais dos tempos, só quando se procura compreender aquilo que é o desafio de responder a partir da fé às questões que o mundo de hoje coloca, é que nós efetivamente estamos a pensar teologicamente. Desculpem falar dois advérbios de modos seguintes. E é por isso, e daqui deriva o princípio seguinte, que as perguntas do povo adquirem valor hermenêutico. O trabalho principal da teologia é elaborar de forma científica, racional e sistemática aquelas que são as respostas que a vivência cristã do povo de Deus nos coloca. Para quê? Para ajudar a comunidade cristã a edificar-se ao estilo de Jesus Cristo. E depois há um outro princípio que eu gostava de o sublinhar aqui convosco, que é uma teologia de joelhos, é uma teologia que une a vida, a oração e o pensamento. Uma oração uma teologia só de pensamento, só de ideias, para citar um outro jesuíta, Karl Rahner, é um entretenimento de burgueses diletantes. Uma teologia que se centre só na oração acaba por ser uma teologia muito, desculpem a expressão, muito piegas, muito lamechas. Ou então uma teologia que só se centre na vida é uma teologia muito de ativismo, muito da ação, e uma ação sem oração e sem pensamento é uma ação estéril. Por isso, uma teologia que se quer ser saudável tem que unir a vida, a oração e o pensamento. Ou, se quisermos, as três faculdades do ser humano, a inteligência, a afetividade e a vontade. Por isso, o oitavo desafio é uma teologia em saída, que requer uma adequação pastoral da teologia. Esta adequação pastoral da teologia é interessante. Porquê? Porque para concretizar o desejo de uma igreja em saída, é imprescindível que a teologia tenha também ela uma preocupação missionária. Para que a teologia tenha uma preocupação missionária, propõe-se 4 critérios. O da contemplação crente, portanto, a teologia nasce de uma contemplação crente da realidade, de um diálogo sem reservas, de uma interdisciplinaridade, ou seja, a teologia dialoga com os outros saberes, e da transdisciplinaridade exercida com sabedoria e criatividade à luz da revelação. Por isso, implica a necessidade urgente de criar rede
entre as várias instituições em todas as partes do mundo. Ou seja, isto o Papa estava a dizê-lo para as instituições universitárias, mas vale também para aqueles que estudamos e ensinamos teologia. Nós não podemos trabalhar isolados. Temos de trabalhar em rede, numa atitude de diálogo, numa atitude de diálogo sincero, mas é um diálogo que acontece depois de termos contemplado a bondade e a misericórdia de Deus. É por isso que o nono princípio é o princípio de uma teologia que pressupõe um pensamento aberto em busca. E aqui enganem-se aqueles que pensam que estudar teologia é obter todas as respostas. É saber tudo o que há para saber acerca de Deus. Se calhar é mais ao contrário. Estudar teologia, se calhar gera em nós mais dúvidas. Não porque tenhamos a cabeça confundida, mas porque aprendemos a fazer as perguntas que vale a pena responder. Aquelas perguntas que são essenciais para uma vida plena, para uma igreja missionária, para dizer Deus no mundo contemporâneo.